Eu queria falar hoje um pouquinho a tragédia promovida lá pelo rompimento da barreira, né? Cidade Mariana lá, da Samarco, que é uma empresa que é da Vale, que era a antiga Vale do Rio Doce. Aí tem várias coisas que dá pra gente trabalhar. A primeira delas que eu quero falar é a questão de que a tragédia da França, ela gerou uma maior comoção das pessoas na internet. Né? Teve aquele monte de pessoas que trocaram lá a sua fotinho do Facebook e botaram o avatar com a bandeira da França. E aí gerou uma reação de outras pessoas que dizendo, poxa, mas vocês estão loucos? Olha o que aconteceu aqui no Brasil. É muito pior e aí tu não vê bandeira brasileira, ou bandeira de Minas, ou bandeira, né? E isso foi um debate que aconteceu na internet. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de lição disso aí. E eu quero dizer o seguinte, eu também acho que o que aconteceu em Minas Gerais tem uma proporção maior do que aconteceu na França. Porque aquela situação que aconteceu ali em Minas Gerais, não foi um acidente, não foi um desastre natural, foi uma negligência gigantesca. A Vale, que é a empresa responsável pelaquela barragem, ela doou em dinheiro, nas últimas eleições, 80 milhões de reais para políticos, entre candidatos a presidente, governador, deputados, assim por diante. 80 milhões de reais. Destes 80 milhões de reais, a maior parte foi doada para políticos do PMDB. A gente calcula que em torno de 60% desse dinheiro. Hoje, o PMDB, no governo Dilma, controla o Ministério de Minas e Energia e controla o Departamento de Fiscalização das Barragens. Notem como a coisa é promíscua. Mas a posição do PMDB é muito segura, é muito tranquila, porque quando dá merda no governo, a culpa é do PT. E quando a coisa funciona no governo, o PMDB é governo junto. Então eles estão numa situação muito confortável. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Por que houve mais comoção com a história da França do que com a história de Minas Gerais? Bom, primeiro motivo, a tragédia da França aconteceu depois. E a nossa sociedade pós-moderna, a nossa sociedade da pós-modernidade, ela consome informação numa velocidade incrível. Tipo, a informação de ontem ela é velha. Então, o fato da França ter acontecido depois também tapa um pouco do que aconteceu antes. Segundo fato, a mídia. O comportamento da mídia em relação às duas tragédias. É lógico que a mídia deu bastante destaque para a tragédia de Minas Gerais. O destaque foi pequeno perto do que tinha que ser. Porque o que aconteceu lá, gente, foi de uma gravidade. Primeiro que uma cidade inteira sumiu do mapa. Sumiu do mapa. A cidade não existe mais. Tá? Eles vão ter que reconstruir toda uma nova cidade, inclusive num outro lugar. Tu apagou uma cidade do mapa. Uma cidade pequena, mas é uma cidade. Tu apagou do mapa. Morreu aí 14 ou 15 pessoas? O que foi divulgado foi isso. Provavelmente morreu mais. Depois, as consequências dessa lama. Matou um rio inteiro. Esse rio, o Rio Doce, ele era um rio que abastecia de água 14 cidades. A maior delas, Governador Valadares, em Minas Gerais, tem mais de 200 mil habitantes. Não é uma cidadezinha pequena. Olha como a coisa vai se desdobrando. Então veja, tu tem 14 cidades sem água e sem previsão de retorno dessa água. Não tem água para nada. Para beber, para tomar banho, para fazer comida. O comércio todo para, gente. Como é que tu vai ter um restaurante sem água? Como é que tu vai lavar a louça? Tu tá entendendo que para tudo? Para as escolas, para os hospitais, para o comércio. Tudo para se não tem água. Fora os outros desdobramentos. É ponte que caiu, é estrada que está interditada. Segundo, tem uma população de milhares de pessoas que dependia do rio para sua própria subsistência. Pescadores, índios, comunidades ribeirinhas. Então, olha o tamanho da tragédia. Esse rio está morto. Esse rio vai demorar 1000 anos para se renovar. E o que está acontecendo lá em Minas Gerais? A Samarco, que é essa empresa que pertence à Vale, e a BHP, que é a outra empresa que detém o resto o consórcio que controla a Samarco, é essas duas empresas que estão fazendo a segurança da área que foi afetada. Quer dizer, não é o governo federal, não é o exército. Quem está controlando o acesso à área afetada é a própria empresa. E está sendo negado o acesso de jornalistas, de pesquisadores a essa região. E está chovendo na imprensa, na última semana, notícias erradas. Por exemplo, eles noticiaram que eles vão filtrar essa água para reabastecer as cidades de novo. Sendo que há N técnicos que já estão dizendo que não existe filtro que resolva e que tire a quantidade de metal que existe nessa água. Então, o que eles vão fazer ainda por cima? Eles vão fazer as pessoas beber água com metal pesado. Eu vi um técnico falando o seguinte, ele disse, olha, ninguém vai beber água e vai cair duro.
Só que tu tá tomando uma água com um altíssimo teor de metal, pesado, vai aumentar em mais de 20% a chance da pessoa ter câncer, vai aumentar em mais de 40% a chance da pessoa ter problema renal, o que pode causar a longo prazo nas pessoas o consumo dessa água. E, no entanto, gente, o que a televisão está mostrando? Não, vai ser dado um jeito. O questionamento que eu quero propor para você é o seguinte: por que a televisão está escondendo a verdade? Aí é um outro X da questão que a gente tem que pensar. A mídia brasileira, a grande mídia, é a mais cara do planeta. Por vários motivos. Primeiro, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Então, a nossa extensão de público dessa mídia é muito grande. Segundo ponto, a nossa legislação da nossa mídia, ela permite que se formem monopólios de mídia. O que é isso? A Globo, que é a grande mídia brasileira, ela controla a TV aberta, ela controla a TV por assinatura, ela controla canais de rádio, ela controla portais de internet, ela controla redes de revistas e jornais. Portanto, ela tem um monopólio de mídia. Só para um efeito de comparação, nos Estados Unidos, que é um país maior que o Brasil, existe uma lei que proíbe a rede de televisão de ter outros canais de mídia. Bom, se tu tem uma TV, essa TV não pode ser dona de um rádio, não pode ser dona de uma revista. Isso quebra o monopólio. E por que é importante quebrar o monopólio? Como a nossa mídia tem uma abrangência muito grande, os anúncios nessa mídia, que tem uma abrangência muito grande, são muito caros. As empresas que têm condições de bancar um anúncio no intervalo do Jornal Nacional são só megacorporações. Megacorporações, porque é caríssimo, justamente porque é uma mídia muito abrangente. Então, o que acaba acontecendo? Quem tem condições de bancar esses anúncios? Centenas de milhões de reais a Vale já deu para a Globo. Tu acha que a Globo vai noticiar realmente o que está acontecendo lá? Eu estou citando o exemplo da Globo, porque a Globo é a maior. Mas todas as grandes redes de TV receberam dinheiro da Vale. Então vejam, eu comecei a fazer uma pesquisa e eu descobri o quê? Bom, primeiro, esse papo de que vai dar para voltar a tomar essa água, eles estão vendendo isso é mentira. Eles vão dar água tóxica para as pessoas. As famílias atingidas pela tragédia estão recebendo assistência. Eles botaram todo mundo num albergue, centenas de pessoas num albergue. Eles proíbem essas pessoas de receber visita. Eles proíbem a imprensa de entrar lá. Aí tem algumas coisas que eu queria colocar para vocês, só para vocês entenderem. Desses 80 milhões que a Vale doou na última eleição, cerca de 50 foram para o PMDB. O PMDB hoje controla o Ministério de Minas e Energia e a fiscalização das barragens. São 375 barragens dessa no Brasil. E existem 4 fiscais em todo o Brasil para 375 barragens. Então vejam, a preocupação hoje é abafar o que aconteceu com a Vale. A mídia, a gigante mídia, está se preocupando em abafar, em diminuir os efeitos do que está acontecendo. Tá? Porque é uma empresa muito grande e que banca essa galera. Que foi vendida a preço de banana lá na época do FHC, aquelas coisas tudo que a gente já ouviu falar. Só para uma comparação, o lucro da Vale no último ano foi 2,8 bilhões. A multa que eles aplicaram na Vale por causa dessa tragédia é 250 milhões de reais. É irrisório, tu tá entendendo? Assim, ó, por um efeito de comparação. Houve um desastre ambiental no Golfo do México, com uma petroleira americana, tá, alguns anos atrás, que derramou uma grande quantidade de petróleo no mar. O governo dos Estados Unidos aplicou uma multa nessa petrolífera de 5 bilhões de dólares. Aí o Brasil, numa tragédia maior, está aplicando uma multa de 250 milhões de reais. É pra rir, né? Mas eu estou dizendo que o dano ambiental aqui é maior e aqui ainda tem o dano humano que não teve lá. Não estamos só falando de prejuízo material, de prejuízo ecológico. A gente morreu. Famílias inteiras tiveram a sua vida toda destruída. Então vejam a crueldade da coisa. E a gente está na mão dessas pessoas. Agora vamos falar da França. Por que então teve essa comoção na França? Bom, por vários motivos. Primeiro porque a mídia viu que isso era uma maneira fácil de desviar a atenção. A mídia brasileira abraçou, justamente para tirar o foco. Eu não vou diminuir a dor das pessoas que perderam os parentes na França. E elas têm todo o direito de estar consternadas. Não vejo culpa nisso. Só que é bem diferente, gente. Porque o que está acontecendo com o Estado Islâmico, primeira ideia que eu defendo, não é terrorismo. Eu sou contra esse conceito de terrorismo. Porque quando alguém me fala em terrorismo, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte. Eu penso num fanático religioso que, em nome lá do Deus que ele acredita, ele vai matar outra pessoa. Ele vai cometer ato de terror para aterrorizar os outros. Quando me fala em terrorismo, eu penso isso. Mas não é isso que acontece.
O terrorista, ele até pode agir motivado pela sua religião. Mas o que tem por trás do Estado Islâmico não é religião. O Estado Islâmico, ele é formado por um grupo de rebeldes que, a princípio, era um grupo pequeno do Iraque, era um braço da Al-Qaeda no Iraque. A Al-Qaeda, para quem não sabe, é a facção da família Bin Laden, mais precisamente do Osama Bin Laden, que morreu, que é um grupo terrorista do Afeganistão. Então a Al-Qaeda foi montada com o apoio dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para desestabilizar o Afeganistão. A Al-Qaeda já é cria do governo dos Estados Unidos, lá da época da Guerra Fria. Só que aí o que aconteceu? A Al-Qaeda acabou, vamos dizer assim, saindo do controle dos Estados Unidos, porque terminou a Guerra Fria. Então, dentro desse grupo da Al-Qaeda, tinha uma parte da Al-Qaeda no Iraque. O Iraque era governado pelo Saddam Hussein, que também foi colocado lá pelos Estados Unidos para desestabilizar a região, mas também depois rompeu com os Estados Unidos e começou a ter um governo autônomo. O Saddam Hussein decidiu vender o barril de petróleo em euro e não mais em dólar, como ele era taxado. Isso provoca uma crise cambial nos Estados Unidos. O George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, arruma uma desculpa de qualquer maneira para invadir o Iraque. Ele alega que existem armas químicas no Iraque, que é proibido, e invade o Iraque. Em poucas horas eles derrubaram o presidente no Iraque, com uma força militar brutal que eles têm. Descobriram que não tinha arma química nenhuma no Iraque, mas não interessa, já tinha matado Saddam Hussein. Só que uma coisa é tu invadir um país e dominar, outra coisa é tu criar paz nesse país. Governar esse país com estabilidade. Nunca mais teve estabilidade no Iraque. Só que o que aconteceu? Fez com que essa Al-Qaeda do Iraque tivesse espaço para crescer. E aí se expande pelo Iraque. Do Iraque, essa Al-Qaeda, que agora vai passar a ter um outro nome, que vai ser o ISIS, se expande para a Síria, que é a vizinha do Iraque. Hoje já são coisas separadas. Enfim, mas onde eu quero chegar? A Síria. A Síria hoje é onde está a maior parte do Estado Islâmico. Começou no Iraque, mas a maior parte que eles tomaram hoje é a Síria. O que acontece na Síria? A Síria é governada por um ditador, Bashar al-Assad. Só que esse ditador, ele é mais alinhado à China e à Rússia do que com o Ocidente. E o Ocidente, sobretudo a França, está tentando tirar do poder o Bashar al-Assad. Porque ele é alinhado lá com o Putin e não com o Ocidente. Eu não vou entrar no mérito se Bashar al-Assad é bonzinho, se ele é malzinho. Não vou entrar no mérito. Mas o fato é que ele tem apoio de boa parte da população e ele conseguia manter a Síria com certa estabilidade. Desde que França, Inglaterra e Estados Unidos estão tentando tirar ele do poder, começou a instabilidade. Como é que eles estão fazendo? Eles armaram um grupo rebelde lá, a França inclusive fez isso, e esse grupo rebelde está tentando tirar do poder o Bashar al-Assad. Ou seja, a Síria está em guerra. No meio dessa guerra na Síria, quem é que está se dando bem? O Estado Islâmico, que está aproveitando essa guerra entre rebeldes e governo para ir se espalhando por toda a Síria. O que está acontecendo lá? Como a Síria está em guerra, as pessoas estão fugindo da Síria. Gente, é normal. Quem é que consegue morar num país que está em guerra? Está explodindo bomba, que não tem polícia, que não tem escola, que não tem hospital. As pessoas estão fugindo da Síria. Estão fugindo para onde? Para a Europa. Aquelas imagens do bebezinho lá na beira da praia morto, aquela calamidade toda. O que é isso? Pessoas fugindo da Síria, do Afeganistão, do Líbano, da Palestina, da Nigéria. Muito bem, então essa massa toda está fugindo para a Europa, fugindo da guerra. Ao mesmo tempo, a Europa está patrocinando essa guerra, porque é a Europa que está armando esses rebeldes. Aí então, no meio dessa guerra, muita gente morre, muitas famílias são desestabilizadas, e quem é que lucra o Estado Islâmico? Porque a pessoa que perdeu tudo, ela se revolta, então ela é mais facilmente cooptada por uma doutrina radical, que nem essa. Aí o Estado Islâmico joga a culpa no imperialismo, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e diz que eles são os demônios que causam essa tragédia aqui para nós. Aí o que acontece? Não foi por acaso que os caras foram lá matar na França. Foi uma reação do que está acontecendo na Síria. Não só na Síria, mas em todo o Oriente Médio. Principalmente na Síria. Enquanto estiver acontecendo essa guerra na Síria, vai acontecer esse tipo de atentado terrorista. O que aconteceu na França é uma reação do povo muçulmano contra aquilo que eles estão passando no próprio país. Foi a França que mandou armas para os rebeldes. Foi a França, entre outros países, é claro, que está patrocinando esta guerra.
E aí o que acontece? Essa revolta que é gerada naquela população faz o Estado Islâmico ficar mais forte, porque as pessoas estão no meio de uma guerra. E as pessoas culpam o Ocidente por essa guerra. Na cabeça da pessoa, lá da Síria, a França tem culpa pelas pessoas que estão morrendo na Síria. E aí cometem essa barbaridade. Matam pessoas inocentes. Eu não estou defendendo os terroristas, tá, gente? Eu só estou querendo mostrar para vocês que não é uma coisa... uma pessoa ficou louca e foi lá e matou. Não é assim. Não adianta, você vai matar um terrorista desses, vai aparecer outro. Vão matar outro, vai aparecer outro. Porque enquanto não se eliminar o que está produzindo esses terroristas, vão haver terroristas. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção, que muitas pessoas fazem. Mas isso é porque eles são muçulmanos. E então o problema é a religião muçulmana. Gente, primeira coisa, a base da religião muçulmana é o Corão. E o Corão nada mais é que o Antigo Testamento. O Alcorão é a doutrina baseada no Corão. Essa é diferente. Mas, só para vocês terem uma ideia, até a década de 70, o Islã era considerado uma religião super permissiva. Por exemplo, até os anos 70, as mulheres do Islã não tinham que usar burca. Só que a partir dos anos 70, um grupo fundamentalista desse Islã começou a ganhar força no Oriente Médio. E esse grupo fundamentalista ganhou apoio do Ocidente, porque o que acontece? O Ocidente viu esse grupo mais radical como um possível apoio, porque a maior parte do mundo árabe era alinhada à União Soviética, porque essa terra é cheia de petróleo, o poder econômico que está em jogo ali. A Síria até não tem tanto petróleo, tem bastante, mas não tem tanto quanto na Arábia. O território da Síria, ele é chave, porque para te escoar o petróleo e o gás da Arábia para a Europa, tem que passar pela Síria. O que eu estou tentando defender para vocês? Gente, a questão da religião é o espantalho, não é a verdade. É um grupo radical religioso? É, mas toda religião tem seus radicais. Então vejam, radicalismo, fundamentalismo, tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião. O problema é que eles estão usando esses extremistas muçulmanos como massa de manobra para interesses econômicos. O Estado Islâmico, ele sobrevive como? Se ele não é um Estado oficial. Eles já tomaram poços de petróleo no Iraque, eles já tomaram tubulações de gás na Síria. A própria Europa compra petróleo e gás do Estado Islâmico. Eles estão muito bem armados. O dinheiro no petróleo. A França, não os franceses, o governo da França tem culpa dos atentados que a França sofreu. É isso que eu estou defendendo. Não os franceses que morreram, esses são inocentes. Eu costumo dizer assim, gente, tem gente boa e gente má em qualquer religião. No Islã tu tem o Bin Laden, mas o Malcolm X, lá dos Estados Unidos, que foi um grande líder, era muçulmano e foi um cara que entrou para a história por um trabalho muito legal que ele fez. Então veja, o problema não está no Islã, o problema está na politicagem por trás desse grupo aí. O Estado Islâmico ele existe para defender interesses políticos. Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque para levar a democracia? O Estado de Saddam Hussein era um ditador. Por que a França quer derrubar o Bashar al-Assad? O Bashar al-Assad é um ditador. Tá, mas então peraí, não estou entendendo. Na Arábia Saudita tu tem uma monarquia absolutista e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, porque é alinhado ao Ocidente. O Catar é uma ditadura, o califado, aí ninguém fala nada. Quer dizer, o problema não é ser uma ditadura, o problema é não ser uma ditadura aliada deles. A ditadura só é ruim quando está contra eles. Só que sempre é essa desculpa. Não, lá tem um ditador, nós vamos lá levar democracia. Não, eles não vão lá levar democracia, eles vão lá levar guerra, vão provocar desestabilização para tomar como área de influência. A Síria, gente, quando acabou a Segunda Guerra, eles fizeram a partilha do mundo em áreas de influência. Olha, a França vai ter aqui, os Estados Unidos aqui, a Inglaterra aqui, a Alemanha aqui. Dividiram. A Síria, nessa partilha, ficou com a França. Então a França lucrava por quê? Porque ela cobrava royalties de todo o petróleo e de todo o gás que passava pela Síria. Quando a Síria começou a se desvencilhar do imperialismo da França, ela se alinhou à Rússia. Aí a França começou a achar ruim o governo da Síria. Eu vou dizer o seguinte, da história desses aviões, tá? Lembra quando caiu o avião na Ucrânia? Toda a mídia anunciou que tinha sido a Rússia que derrubou. O Vladimir Putin foi lá. Eu não sou fã da Rússia, mas eu tiro o chapéu pro Putin em alguns momentos. Ele não é santo, ele roubou para se eleger. Não é santo. Aliás, na política não tem santo. Mas não foi ele que derrubou o avião. Foram os próprios rebeldes para jogar a culpa na Rússia. Que são duas coisas diferentes. Aqui no Brasil, o que aconteceu em Minas e o que está acontecendo na Europa. O que está acontecendo aqui no Brasil, negligência
dessas empresas que lucram bilhões. Então, eu quero dizer, são duas coisas diferentes. Aqui no Brasil, nós temos um caso que é revelador. Revela o quê? A promiscuidade entre as grandes empresas e os políticos. Enquanto as grandes empresas bancarem os políticos, esse tipo de coisa vai acontecer. Porque os políticos têm rabo preso com essas empresas. Então, o que eu quero estimular com essa reflexão? Primeiro, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia. Segundo, a nossa opinião ela é formatada pela mídia. Isso que eu quis dizer com a história das bandeirinhas da França e não ter bandeirinhas de Minas. Duas coisas. Primeiro, o caso brasileiro não foi um acidente. Foi uma negligência. Segunda coisa do caso brasileiro, não está sendo divulgado como deveria. E por que não está sendo divulgado como deveria? Porque a mídia e os políticos têm o rabo preso com a Vale que sustenta eles. Banca campanhas deles, banca a publicidade deles. No caso da França, não é terrorismo. É a reação que está acontecendo por causa de tudo que está acontecendo lá na Síria e que a França tem culpa. Então esse era o ponto que eu queria tratar com vocês hoje. Eu tinha que promover esse debate. E aí assim, a gente vai se frustrar e vai achar que não tem solução? Não. Só que a solução ela vem aos poucos. E ela depende que a gente tenha consciência do nosso papel e que a gente vá conquistando essas coisas devagarinho.